Exercício 2, letra B, pede para calcular alguns limites dessa função. Então, o primeiro limite da função com x tendendo a menos 1. Se x tende a menos 1, em alguns momentos ele vai ser menor do que menos 1, em outros momentos ele vai ser maior do que menos 1. Então, a gente tem que calcular os limites laterais. Primeiro, a esquerda do menos 1. A esquerda do menos 1. Se x é menor do que menos 1, a função vale 2. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar o 2. Limite da constante é a própria constante. A direita do menos 1. A direita do menos 1 é maior do que menos 1, então eu vou trocar a função por x ao quadrado menos 1. Então, no lugar do f de x, coloco x ao quadrado menos 1. Substituindo x por menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 vai dar 0. Como os limites laterais são distintos, então esse limite não existe. Limite da função quando x tende a 0. Se x tende a 0, ele está entre menos 1 e 2, então eu vou colocar a função x ao quadrado menos 1 no lugar. Colocando 0 no lugar do x, vai ficar 0 ao quadrado é 0, menos 1 vai dar menos 1. Não precisa fazer limite lateral, porque se x é próximo de 0, ele é muito próximo. Sendo próximo de 0, ele está entre menos 1 e 2. Limite da função quando x tende a 2. Se x está próximo de 2, em alguns momentos vai ser menor do que 2, em alguns momentos vai ser maior do que 2. Então, você é obrigado a calcular os limites laterais. A esquerda do 2. Esquerda do 2 é menor do que 2. Menor do que 2, a função é essa, x ao quadrado menos 1. Então, eu vou trocar isso aqui por x ao quadrado menos 1. Colocando 2 aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, menos 1 vai dar 3. A direita do 2 é maior do que 2. Maior do que 2 é 2x menos 1. No lugar do f de x, 2x menos 1. Colocando 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Como os limites laterais são iguais a 3, o limite no ponto 2 também vai ser igual a 3. Aqui não é 3 não, viu, gente? Aqui é 2. Ó, ficou errado aqui, mas é 2. É esse 2 aqui. Ó. E a resposta que é igual a 3. X tendendo a menos infinito. Se x tende a menos infinito, ele é menor do que menos 1. Então, a função vai ser 2. Então, aqui eu vou colocar o 2. E o limite da constante é a própria constante. Certo? X tendendo a mais infinito. Se x tende a mais infinito, eu estou pensando num valor que está crescendo. Então, ele vai ser maior do que 2. Então, a função é essa aqui. Ó, 2x menos 1. 2x menos 1 colocando em evidência o x, ó, coloquei x em evidência, 2x dividido por x vai dar 2, menos 1 dividido por x dá menos 1 sobre x. Como x tende a infinito, essa fração tende a 0, sobra 2x. Se x é positivo, multiplicado por 2 continua positivo. Resposta final, mais infinito aí. Letra C desse exercício pede para colocar os pontos onde a função não é contínua. A função é essa e o gráfico a gente viu que é esse aqui. Pelo gráfico a gente consegue ver, olha só, ela vem aqui, ela vem para cá. O único ponto que ela não é contínua vai ser no ponto menos 1, ó, porque nos outros ela é contínua, inclusive no 2, que ela passa aqui pelo 2. Ó. Então é só no menos 1 que ela não é contínua. Então ela não é contínua no menos 1. Por quê? Primeiro passo, f de menos 1. Se x é igual a menos 1, a função é x ao quadrado menos 1. Colocando aqui no lugar do x o menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Então, x igual a menos 1 e y igual a 0, que é esse ponto que está fechado aqui. Ó. Segundo é o limite quando x tende a menos 1. A gente acabou de ver que esse limite ele tem que ser feito pelos limites laterais. À esquerda do menos 1, a função vale 2. Colocando 2 no lugar da função, limite da constante é a própria constante, aqui vai dar 2. A direita do menos 1 é maior do que menos 1, a função já é x ao quadrado menos 1. Colocando aqui x ao quadrado menos 1, então substitui o x por menos 1, vai dar 0. Como esses dois limites são diferentes, não existe o limite no ponto 1. E se não existe o limite, ela não é contínua. Né? Então, não precisa fazer nem o terceiro passo. Aqui você já para e fala que ela não é contínua no ponto 1, porque não existe o limite. Então, o único ponto que ela não é contínua é o menos 1 aí.